Oi, E tudo bem? tudo bem? Tá me escutando bem? Eu tô. Tá me ouvindo bem? Ouvi. Então já entraram aí, né? Já temos algumas pessoas aí com a gente, o Júnior, a Kátia, Lucílio, né? Lucílio É o bem. também. Ah, então, vamos falar hoje como que a gente lida com a procrastinação, né? Essa questão aí de procrastinar, o que que seria procrastinar? É a gente demorar para fazer as coisas, a gente protela, a gente deixa para depois, a gente atrasa, né? Essa questão de por que que é sempre eu deixo para depois as coisas? Por isso, por que que eu começo ou nem começo, né? Ou nem começo. Sei que eu quero fazer, que eu tenho que fazer, mas não termino ou nem inicio. Isso. São aquelas questões que a gente quer muito fazer, mas por algum motivo a gente interrompe no meio do caminho, a gente não começa, fica só no plano mental, não consegue colocar em prática no dia a dia, não consegue tirar o projeto do papel e começar a executar ele, fica ali procrastinando. Você sabe que você tem que fazer aquilo, aquilo é importante para você, mas por algum motivo você deixa ele de lado. E aí, Sim. quais são, né? Como lidar com isso? Eu acho Algumas pessoas que chamam até essas pessoas de preguiçosas, né? Nossa, ele é preguiçoso, ele não faz, ele não atua, né? Então, às vezes, é até é, rotulada como pessoas preguiçosas, né? mas E não aí é tem. só isso, né? Não é só a preguiça, tem muita coisa por trás da procrastinação, não é só, a pessoa é preguiçosa, por isso que ela começa, tudo ela desiste, ela termina, não tá nem aí para nada, não se importa, não. Às vezes tem uma dor ali, tem algo que faz ela parar. A gente precisa entender os motivos da procrastinação. Com certeza, porque tem causas assim psicológicas, né? Que são até distúrbios, até na parte mental. Tem pessoas que são muito ansiosas, elas viram procrastinadoras. Pessoas que têm baixa estima, ela também tem a tendência de ser procrastinadora. Aquela pessoa que tem muito medo de ser reprovada pelo outro, aquela questão do julgamento, também é uma pessoa que tem a tendência da procrastinação, que aí ela fica, nossa, é, o que que o outro vai achar, né? Se eu fizer isso, o que que ele vai pensar? Então, tenho medo da reprovação, de que ela não faça direito. Isso. E aí você está falando das causas, né? A gente às vezes entende que existe a procrastinação, que tem alguma coisa ali, mas não se aprofunda nisso. Não se aprofunda no que está gerando essa procrastinação. O medo, ele é muito presente, em muitos casos, né? A pessoa tem medo, medo do julgamento, medo do que as outras pessoas vão pensar, igual a gente está aqui na live. Vamos falar sobre procrastinação. Tem um monte de gente que vai olhar e vai falar, essas maluquinhas aí estão falando essas coisas. Está fazendo live. Um dia uma pessoa perguntou, e aí, só na live? É, só na live. Só na live. Mas tem gente que acha que é uma coisa boba, é uma coisa desinteressante. E tá tudo bem. Cada um vai ter um pensamento sobre tudo, né, na vida. Mas esse medo do que os outros pensam, do que as pessoas vão falar sobre você, se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai ter aqui 50 pessoas na live, se vai ter duas pessoas na live. O medo, muitas vezes, faz a gente não fazer. E aí, quando você deixa o medo imperar na sua vida, o que que você está fazendo? Você está perdendo a direção da sua vida. Então, por mais que exista o medo, por mais que exista o julgamento, para tudo, gente, tudo que a gente vai fazer, vai ter alguém contra, vai ter alguém achando que é errado, vai ter alguém achando que aquilo não é importante. Mas quando você entende que é importante para você, você vai mesmo com medo. Então, é entender o que que você quer, aonde você quer chegar. Aquilo faz sentido para você? Não faz? Porque a gente sempre vai ter medo. É difícil passar para essa coragem de fazer, ter alguém que, eu tenho muita coragem, então eu vou lá e faço, me jogo, não estou nem aí para o que os outros vão pensar. Não, a gente vai ter.
Só que existem muitas dores que fazem a gente travar no medo. E aí a gente perde a direção da vida, perde o domínio da nossa vida. É isso mesmo. E aí, boa tarde a todo mundo que está entrando aí para nos escutar, né? Às vezes a gente vai falar sobre procrastinação, já estamos falando, né? E assim, o medo é importante, assim, tá muito presente nessas pessoas que procrastinam, mas tem muitas outras coisas também que a gente tem que buscar ali os detalhes, né? O porquê que essa pessoa, ela sempre deixa para depois, tem uma ansiedade aí por trás, e aí ela, às vezes tem pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguem, e aí vão deixando isso, deixando aquilo e acabam não fazendo nada, né? Aquela pessoa que não tem aquela motivação, que acha que ela não é o suficiente, que ela está muito para baixo e assim está chegando a um estágio de depressão também, ela vai procrastinando. E não só causas psicológicas, mas também tem outras causas também que são vinda do externo. Aquelas pessoas que ficam muito prestando atenção na parte externa e ela não tem o foco. Então, que nem aquela pessoa que está em uso constante de celular atualmente, tá? A pessoa não larga o celular, não larga o celular. Então, ela só quer saber do externo, só está querendo interessando, olhando aquilo, mas não foca nela. Ela tira o foco interior e só fica olhando para o externo. Isso causa também ela depois não ficar com vontade, não vou fazer, porque passa o tempo, né? Ela tira o foco. Então, aquelas pessoas que, como que você consegue observar se você está procrastinando? Quando você se propôs a fazer certas coisas, você nunca está realizando. Não finaliza, né? Não consegue concluir. Sabe Isso. uma coisa que eu tenho observado nos tratamentos são questões ligadas a valor, capacidade, influenciam muito e fazem as pessoas procrastinar. Inclusive decisões na vida voltadas para a área de trabalho, relacionamento. Muitas vezes ela está num trabalho que não é o satisfatório, mas ela crê por conta de questões que ela traz de que aquele é o melhor que ela vai conseguir. Ela tem que se aquilo é suficiente, então ela que se contente com aquilo e fique ali, porque melhor do que aquilo ali ela não vai conseguir. E tá sempre ligada a uma dor, então tem que entender qual é essa dor. Tem casos também em que a pessoa fez algo no passado e não consegue se perdoar, se julga como muito errado, muito feio. E aí ela deixa de fazer coisas, procrastina coisas, porque se lá atrás ela entende que aquilo foi feio e errado na vida dela, ela não tem merecimento de fazer escolhas melhores, de receber nada melhor da vida. Então ela acaba procrastinando sonhos, procrastinando objetivos que ela gostaria de alcançar, porque ela julga que ela não merece aquilo, porque ela foi muito errada, ela não se perdoou lá atrás. Então, olhar para a gente, para o passado também, porque às vezes você procrastina uma fase da sua vida, você não fica a vida inteira procrastinando. Você está procrastinando agora, por quê? O que, que aconteceu? É, e muitas vezes também a gente fala assim, eu estou procrastinando muito, né? Mas observar o quanto aquilo está prejudicando a sua vida. Se isso é que nem você falou, se isso é a coisa que está acontecendo há um mês ou não, você olha para trás e a sua vida inteira você protelou. Você pensou demais antes de resolver. Ah, penso e chega na hora não faço, não concretizo, né? É um exemplo, né? Até atendi uma pessoa que estava falando assim para mim, eu quero comprar certa coisa. Já fui ver, já fui olhar, só que na hora H ela não finaliza, ela não concretiza a compra, porque ela fica sempre pensando
se ela deve, se não deve. Então fica lá empurrando, né, pensando demais. Uma outra coisa que também indica essa procrastinação é aquela pessoa que ela entrega em última hora, né? Os prazos dela, ela tem um prazo para entregar. Ela às vezes ela entrega, mas sempre na última hora, só deixa para a última hora para fazer as coisas. E aí faz só porque ela tem um compromisso de entregar. Porque às vezes, se não tiver o compromisso, ela acaba não fazendo. E aí por que ela não fez? Qual foi o mínimo? Qual foi a trava? O que te fez E a não trava de ir entregar? atrás e achar que não merece, ou que ela pode ter feito alguma coisa errada no passado e chegaram para ela e discriminaram, julgaram, né? Todo esse julgamento do outro, de medo de ser reprovada. Sim, Aí, e qual é tem a maneira de você olhar para isso? É você começar a elevar a sua autoestima, a buscar o seu valor. E olhar para aquilo, por que que esta questão eu não estou fazendo? Porque às vezes você procrastina em certas áreas da sua vida, outras você não. E aí já é uma coisa para olhar também. e uma procrastinação ou outra vai acontecer, né? Algumas coisas a gente vai ter mais É dificuldade de normal. fazer, é normal. Agora imagina, você quer ter uma profissão, você faz vários cursos, não coloca nenhum em prática. Fica procrastinando, uma hora eu começo, uma hora eu faço, uma hora eu vejo. O que que acontece aí? Por que que você está procrastinando? Ah, mas se, e se eu fracassar? Se você fracassar, o que que vai acontecer? Qual que é a pior coisa que pode te acontecer se der errado? É você ter que reorganizar a sua rota e mudar o seu objetivo. Agora, se você ficar aqui hoje pensando na possibilidade de fazer algo, de ter algo, deixando de fazer por medo do fracasso, por medo de errar, por medo de não dar certo, você nunca vai saber se isso ia dar certo ou não. Aí você está deixando o medo te controlar. E a gente tem mecanismos, né? O nosso ego, ele vai tentar nos proteger. Como que ele vai proteger a gente da dor, do fracasso, por exemplo? Fazendo com que você não faça o que você tem que fazer. E aí você procrastina. Então, é importante olhar para essas questões, né? Para tudo que está anterior à procrastinação. Antes de procrastinar, tem uma dor. O que que me faz travar? É o medo? É o valor? Ah, eu acho que isso aqui não é tão importante, as pessoas nem vão dar atenção. Mas aí, Gil, às vezes até é inconsciente. Às Sim, vezes a pessoa até ela começa a observar que ela não está terminando as coisas, que ela não está realizando, e isso vai começando a frustrar ela vai se sentindo insegura, vai se sentindo incapaz, e aí vai afetando até a saúde dela emocional, né, mental, porque por conta de ela não deu conta que ela estava parando de realizar as coisas, mas às vezes por uma sobrecarga de trabalho, né? Por alguma coisa que ela não está equilibrando a vida dela em todos os níveis, ela só está focando, vamos dizer, na família, fazendo tudo pelo outro e não está parando para olhar ela, ou aquela pessoa que foca muito só no trabalho, 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 e também não realiza, não tem uma atividade física, não tem um prazer, não tem uma atividade de lazer, e aí ela vai ficando cansada, sobrecarregada, e quando ela tem que realizar algo que ela gosta tanto, ou que precisa, ela fica cansada. Aí vem a procrastinação. Por quê? Porque também ela está desequilibrando toda a qualidade de vida dela. Isso também é sim. uma coisa que afeta. A qualidade de vida, a gente precisa. Até uma agendinha aqui, deixa eu ver se eu pego. Qualidade de vida, a gente precisa entender que ela não é uma área. A gente precisa equilibrar
todas as áreas da nossa vida, né? Todas as áreas são importantes. Tudo que a gente religião, fé, espiritualidade, como você preferir, lazer, família, relação social. Como que tá o seu relacionamento social? Às vezes você tá lá escondido, né? Fugindo de tudo, fugindo de todo mundo. Então, tudo tem que caminhar junto. É, não é uma balança, mas é como se fosse o garçom equilibrando os copos, né? Cada área da nossa vida é um copo. A gente precisa equilibrar todos, senão um vai pender muito para o lado e vai desequilibrar o resto. Eu tenho uma agendinha que ela traz assim, ó, autoavaliação. Ela tem várias áreas ali para você pontuar. Pessoal, qualidade de vida, relacionamentos e profissional. Equilíbrio emocional, equilíbrio, né? Tudo. Então, assim, tudo tem que estar. Se tem uma área que está muito em desequilíbrio, dá uma olhadinha. Ah, mas não é nessa área que eu estou procrastinando. É em outra área. Então, se o seu foco está só naquela área, talvez o que você está deixando de fazer está descompensando o seu equilíbrio. Então, precisa olhar para tudo e realmente é inconsciente, a gente não tem consciência. Mas a gente entende que procrastina. Se você entende que procrastina, qual é o impulso que está atrás dessa procrastinação? É o medo? É a frustração? É a vergonha? É a culpa? É o orgulho? Gente, o orgulho é interessante nessa coisa da procrastinação. A gente deixa de fazer muita coisa por causa do orgulho. Muita coisa. Porque a gente está em desequilíbrio dentro da gente. A gente não entende o que nos motiva, o que nos traz prazer. E aí a gente fica sempre focado no outro, sempre dando importância para o externo, e isso vai afetando o nosso orgulho, e a gente vai tentar se proteger de alguma forma. Como? Deixando de fazer. Às vezes a gente nem começa já com medo de errar. Com certeza. E o pessoal que está assistindo a gente aí, vocês também procrastinam em alguma coisa? Vamos conversando, vamos perguntando, vamos interagir aí com a gente na live, né? E essa procrastinação, assim, aí a gente está falando assim, muito dessa procrastinação, tá? Eu descobri que eu procrastino muito, que eu deixo tudo para depois, e o que eu devo fazer, né? Como que eu vou gerenciar tudo isso? Qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você observar tudo que você não está realizando, né? Tudo que você está deixando de lado. Se você está deixando, e até realizando muito em cima da hora. Isso aí também é procrastinar, né? Fazendo tudo de qualquer jeito também. E aí, observar o quê? Para e olha para esse tempo teu. Por que você é falta de tempo, né? A Lu respondeu aqui que está procrastinando em tomar decisões em todos os sentidos. Então, essa questão de não tomar decisão, por que você não está tomando decisão? Qual é o medo que tem por trás aí? O medo de quê? De você errar? Por quê? O que aconteceu no passado, né? No passado, você teve algum momento que você errou por ter tomado alguma decisão e te julgaram muito? Então, é isso que vai buscar. Ou se você toma uma decisão, se você tomar uma decisão, você pode ficar sozinho, e aí você tem o medo de ser abandonado. Boa tarde, Luiz. Você está dando boa tarde. Aí você pode ter o medo de ser abandonado. Por quê que eu não consigo tomar decisões? Ah, porque eu tenho medo de magoar o outro. Eu não quero que o outro se magoe comigo. Tá, então você vai ficar se magoando e deixando o outro feliz. Ou mesmo, às vezes, você tomou algumas atitudes em algum momento e que essa atitude não deu certo. Tá tudo bem. É essa questão
É tudo bem de a gente entender que nós estamos nessa vida para aprender. E nós temos vários caminhos, a gente tem várias portas para abrir em relação a uma situação. Qual é a porta que eu vou abrir? Ah, eu abri esta porta e não deu certo? Tudo bem. Eu chego e falo assim, é admitir o quê? Olha, eu abri essa porta e não foi legal. Fecha ela e vai abrir a outra. Nós temos várias possibilidades para se resolver uma situação. Só que assim, isso às vezes eu gastei dinheiro demais naquilo. Tá? É um aprendizado seu. Qual é o aprendizado? Depois você vai, não é que você vai parar e não fazer mais nada. Não, na próxima vez vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Sabe Uma uma coisa que eu vejo? cada Beatriz, vez. a gente justifica muito, né, as nossas procrastinações. A gente tem o hábito de justificar. Olha para as suas justificativas. Uma coisa que eu notei também. A pessoa está trabalhando numa área que ela não gosta. E é justamente isso que você falou. Gastei um monte, investi um monte para estar aqui. Tenho um emprego estável, sou concursado, ganho bem, mas não estou feliz. E aí não quer E arriscar, né? Para ser aí eu feliz. fico procrastinando tomar uma decisão e fico num ambiente que, para mim, não quer dizer que aquele ambiente é ruim. Ah, mas imagina, às vezes eu olho, né? Eu tenho um salário bom, eu tenho flexibilidade no meu trabalho, mas para você não tá legal o trabalho. Não, mas eu me formei, eu gastei, estudei vários anos, agora eu vou mudar de profissão. Sim, qual o problema? Seja mais flexível com você. Então, como que eu vou lidar, né? Você perguntou como que eu vou lidar com a minha procrastinação. Primeiro, a gente tem que identificar em que área que ela está. E depois, vai fracionando ela. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Se você procrastina cuidar da alimentação, tenta fazer no dia de semana. Depois você vai ampliando. Procrastina fazer exercício? Começa fazendo 2 dias, pega o ritmo. Depois você começa. Agora, tem pessoas que querem começar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez. Depois elas largam tudo, porque aí se sobrecarregam. É isso que eu estou falando, fazer as coisas aos poucos. Vamos dar um passo de cada vez. Analisa o que você quer fazer. Olha, coloca no papel. Às vezes a gente escrever, fazer uma lista daquilo que eu preciso realizar, você tem mais visão do que ficar só no mental. Então, escreva. Eu quero fazer isso, isso, isso e isso. Tá. E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso começar desta maneira aos poucos. Aí realizei aquilo ali, vou aumentando, vou aumentando. Visualiza o teu futuro, como que você quer. E aí você visualizando o seu futuro, você já tem mais motivação de tipo assim, não, eu posso alcançar. Né? Fer, Então, conta várias pra coisas. gente, Fer. Conta pra gente no que você está procrastinando. Beijo, Lu. Boa Sabe uma tarde, coisa que a Lu. gente não falou que pode Hum, fazer para procrastinar também? É o imediatismo. sim, Eu quero uma coisa, eu quero para ontem. E aí eu nem começo. Porque vai demorar, pode ser que não dê certo, pode ser que eu fique um ano tentando e não tenha cliente, pode ser que eu abra um negócio e demore. Gente, uma empresa, na época que eu estudei, pelo menos, uma empresa que dava retorno em 3 anos era excelente, mega. Mega investimento. Você vai investir numa empresa. Então, a gente fazia estudo de caso das empresas, né? Que eu sou formada em administração. Quem não sabe, aí é terapeuta se formou em administração. Aí, eu vou lá investir 100 mil, 200 mil num negócio novo. Se essa empresa me der um retorno de 3 anos, ela é excelente. Se ela me der um retorno de 5 anos, já tá bom. Já é um negócio viável. Agora, me fala uma coisa.
coisa. Você quer fazer alguma coisa. Você quer um retorno em um mês. Aí, como você sabe que em um mês vai ser pouco tempo, você não faz. As coisas precisam de tempo para amadurecer. O bebê demora 9 meses para nascer. Então, Tudo tem tempo. A fruta precisa de tempo para ficar madura no pé. Ela não sai lá hoje e amanhã está madura. Cresceu e amadureceu. Tudo tem tempo de gestação. Você tem que gestar o seu filho. Que filho que é que você está querendo gestar? E olha para ele. e tem que incluir também e saber que tem imprevistos no meio do caminho. Porque tem gente que projeta um negócio e idealiza aquilo é perfeito na sua cabeça, e no primeiro obstáculo, já não quero mais, já não dá certo, já não vou fazer, entendeu? Então, tem imprevistos. Então, saber ultrapassar esses imprevistos, saber que vai haver algumas coisas que não vai ser do jeitinho que você programou, né? E aí ela está fazendo o quê? Justificando. Justificando algo que não vai ser do jeito que ela quer. E aí a gente precisa também olhar que as coisas não são do jeito que a gente quer. Elas são no tempo do universo, o tempo que precisa para aquilo acontecer, e vai acontecer. Mas vai acontecer se você persistir. Agora, se você pegar no primeiro imprevisto, achar uma justificativa e abandonar o barco, não vai acontecer. Não deu tempo da fruta amadurecer. Não adianta. Daí Sim. fica, daí vai, não, tudo que eu começo não dá certo, tudo que eu faço, porque eu sou um erro da natureza. Não, gente, não tem como a gente ser um erro da natureza. Eu tô sempre errada, eu só tomo decisões erradas, eu só faço escolhas erradas. Não. O erro, ele vai ser de acordo com o peso que você der para ele. Então, se você pegar uma coisa e der um peso enorme para aquilo, isso vai ser um erro e você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Agora, se você pegar uma coisa que aconteceu isso aqui não deu bom, hein? O que eu vou fazer? Então, Acho que eu vou essa precisar questão de você ajustar. saber que tem outras possibilidades, né? Que tem outras coisas que você pode realizar ali. Agora, a partir do momento que você pega muitas tarefas ao mesmo tempo e aí você não consegue realizar tudo, você tem que parar. Parar e olhar para aquilo. Parar, olhar para aquilo e ver assim, quais são os passos que eu posso fazer. Quem, Pega muitas tarefas por quê? então, quem, Pega muitas tarefas por quê? Não sabe falar não, tá assumindo então, responsabilidade que colocar não é no sua. papel isso. Coloca no papel para você ter essa visão. O que você já começou na tua vida e já terminou? O que você quer muito realizar e não consegue? Está sempre no mental ali, só no mundo das ideias. E aí? Cadê o movimento? Uma coisinha de cada vez, faz os passos. Ó, consegui isso, olha, consegui isso, ó, isso aqui não deu certo. Então tá, como que eu vou repensar? Essa questão. E não deixar que essa procrastinação disso deixar para depois, vira um hábito, sabe? E aí a pessoa, já escutei muitas pessoas falando assim, eu sou assim mesmo. E aí abraçou o jeito que. E aí, só que vive reclamando. Vive só reclamando que não consegue realizar e que o outro faz. E ela não faz. Então, se aquilo está te incomodando, é porque você tem que olhar. Tem que olhar e começar a fazer algum movimento diferente na sua vida. Aí fica lá, né? Ai, pra mim nada dá certo, pra mim é tudo muito difícil. Ah, é É, difícil mesmo. E vai reforçando que isso é difícil. Não, gente, olha lá atrás, vê o que está acionando, qual que é o gatilho que está fazendo você procrastinar. Porque às vezes é uma coisinha, uma viradinha de chave e você consegue fazer. sim. Então, fazer assim, pequenos passos, gente. Olhar para que você não está conseguindo realizar as coisas que você
quer na sua vida, olhar as áreas da vida que você não está realizando, se é todas, não é todas. Então, às vezes, olhar só as partes. Por que que naquela área daquela vida, da minha vida, eu não quero olhar para ela? Por que que eu não quero? Então, ali tem alguma coisa que você tem que olhar. Às vezes, eu não consigo entender, eu não consigo perceber. E aí que entra, por isso que a gente, né, nós somos terapeutas, né, psicanalistas e tudo mais, entra a ajuda do externo, às vezes que você sozinho, você não consegue olhar para aquilo, né, se você está com uma dor, você não consegue terminar as coisas, mas e aí? Eu não consigo enxergar o porquê. E aí, então, vamos, Outro, vamos olhar outro para isso de dia, uma outra maneira. outro dia me falaram assim, eu quero fazer uma transição, mas eu não estou conseguindo. E eu passei um exercício muito simples. Que é esse Hum, que você falou, de colocar no papel. sim. Definir metas, definir prazos, mas não precisam ser prazos rígidos. Depois está tudo bem se você precisar ajustar, mas começa definindo. Porque assim, eu estou com a ideia de fazer a transição, mas eu não coloquei isso em papel, não estabeleci quando que eu vou fazer. Então, eu não estou colocando energia. Aí, a pessoa, em uma semana, ela teve uma virada de chave, porque ela colocou no papel, ela definiu metas, e aí ela começou a fazer um movimento para aquilo acontecer. Começou a fazer uma reserva, já começou a preparar a parte do marketing. Então, uma coisa Porque no assim. mundo das ideias não dá para ficar. Assim você não realiza. E aí também tem que tomar cuidado com aquilo que eu já falei aqui agora há pouco, né? Essa questão dos estímulos externos. O quanto que eu estou olhando muito para o externo, muito para o outro, do que o outro está fazendo, do que o outro faz assim, eu também quero fazer assim. Eu também quero, mas eu não faço um movimento para realizar o meu. Então, só ficar focando no que o externo, estímulos, né? Estou olhando o celular, depois eu vou assistir uma televisão, e aí eu vou dando desculpas, né? E aí eu vou olho para o tempo e falo, não dá mais tempo, agora não deu, né? Eu tenho uma amiga que começou a fazer exercícios, cuidar da alimentação, e ela falou isso, que uma coisa que ela percebeu, e é importante a gente identificar quais são os nossos sabotadores. E uma coisa que ela notou foi que quando ela acho que sempre achava que não tinha tempo também. E que daí ela teria que acordar muito cedo para fazer tudo que ela precisava fazer. E ela começou o quê? A não olhar o celular. Então ela acorda, ela faz tudo o que ela tem que fazer e não pega no celular. Aí ela consegue. Porque ela já reparou que se ela pegar o celular, ela se distrai. Distraiu, não dá mais tempo. Procrastinou, já não fez o que ela tinha que fazer. Então, é importante perceber quais são os nossos sabotadores. É o celular? Você se distrai com ele, você está ali. Então, deixa ele de ladinho quando você for executar aquela tarefa. Mas começa a se olhar. O problema é que a gente não quer se olhar. A gente quer que a resposta venha pronta. Não vai vir. E não quer ir a fundo, né? E não quer se olhar assim, mas assim, eu entendo que eu sou assim, mas não quer ir lá na fundo da causa, né? Na raiz. O porquê que você está realizando isso? Às vezes dói, né? Às vezes machuca. Olhar para essa raiz às vezes incomoda. Então, mas se você quer mudança na sua vida, a mudança também tem que ter algum movimento. E às vezes mudar, transformar, tem um desconforto aí, tem uma dor, mas se você quer chegar num determinado ponto, é isso que você tem que realizar, você tem que fazer, e pedir ajuda. Às vezes, assim, não, eu vou sozinha, eu vou conseguir sozinha, sabe, começar a minha dieta. Aí começa a dieta toda segunda-feira, né? Na terça já parou. Mas, às vezes, com uma determinação, com ajuda, com algum programa já montadinho ali, com alguém ali incentivando, perguntando, a pessoa começa a realizar.
Então, Sabe tem que certas coisas na nossa vida que a gente precisa sim pedir ajuda. uma coisa que me fazia procrastinar muito era a culpa. Como eu não conseguia lidar com a culpa, eu achava que eu tinha que resolver tudo, e aí quando acontecia alguma coisa, eu já ia para esse lugar de culpa, e que essa culpa desestabilizava o meu emocional. Quando eu ficava assim, aí eu não fazia as coisas que eu tinha que fazer. Aí eu procrastinava, não, estou mal hoje, vou deixar isso para amanhã. Nossa, estou me sentindo péssima. Não, não vou fazer. Quando eu comecei a olhar para isso, comecei a lidar com isso, comecei a parar de pegar aquilo que não era meu, lidar apenas com as minhas dores, porque tem dores nas relações que a gente tem com as pessoas próximas que não são nossas. Eu parei de pegar essas dores, agora eu consigo ter mais, não é nem disciplina, é fazer o que tem que fazer. Eu faço o que eu tenho que fazer. Porque Essa eu não responsabilidade com o meu você. emocional já está mais equilibrado. Eu sei o que é responsabilidade minha, eu consigo separar, eu não trago essa culpa, não me desestabilizo e consigo fazer o que eu preciso fazer. Mas foi preciso tratar, preciso olhar para isso. Não é fácil, não é rápido, e às vezes a gente desiste no meio do caminho, depois a gente volta de novo, até que a gente pega o Acha que não está ritmo. dando certo, né? E uma coisa também de olhar para trás, lá, olha para sua infância, vê se você entregava os trabalhos de escola, vê se alguma coisa que a sua mãe pedia para fazer você fazia na hora ou deixava para depois, ou não realizava, ou vê como que o trabalho de faculdade, quem faz faculdade, né? Você deixava para entregar tudo de última hora, né? Vai olhando qual é o teu histórico de vida. Ah, é só hoje que eu estou assim? Ou eu já venho assim há muito tempo? E por que que eu venho assim há muito tempo? Pode ser que em algum momento você escutou de alguém, não vamos dizer, pode ser pai, mãe ou qualquer outra pessoa importante na sua vida, até um professor, que, nossa, você não fez direito. Nossa, isso aqui está horrível. Nossa, e falou de uma certa maneira que a tua percepção foi assim, putz, então agora eu não vou fazer. Eu não vou, é aquela questão que a gente começou lá, no, fui reprovada, né, naquilo que eu realizei, então agora eu vou devagar. Eu vou pensar muitas vezes, muito antes de resolver, antes de fazer. Então essa dor está lá, a raiz dela está lá, lá no passado. E aí toda essa conversa, até a gente descobrir, até a gente chegar lá nas sessões de terapia, demora tempo. Mas a pessoa, a partir do momento que ela começa a se valorizar, ela começa a saber o quanto que ela é capaz, ela consegue fazer passos e ir determinando, eu vou fazer isso hoje. Ou não precisa ser hoje, mas eu tenho isso para fazer esta semana, pouquinho. Aí depois vai aumentando. Aí você vai conseguindo e vai se parabenizando, ó, consegui. E a partir do momento que você se elogia, você vai fazendo as coisas mais rápido, né? Sim. E eu acho que, assim, das experiências que eu tive de consultório até agora, claro que tudo é por sintonia, a gente sabe bem para mim as coisas que eu já cacarequei muito na minha vida. Eu vejo que o que mais tem atrapalhado os meus assistidos nesse momento é o orgulho. É o orgulho. O Claro orgulho de que ser ajudado, de receber ajuda. o orgulho no sentido de que eu, eu quero fazer, mas eu quero fazer o melhor. Porque eu preciso fazer uma coisa muito power. Se não for muito power, eu não vou Não fazer. aceita E aí se expor. errar. E não aceita errar. Exatamente. Não aceita errar. Não aceita não. Porque se ela fizer e alguém falar não, é porque ela não serve mais, porque ela não presta. Então, é um instinto que ainda está bem presente e pelo menos o ressentimento que eu tenho pego em consultório e tenho trabalhado bastante é o orgulho, né? De até essa É
mas questão, isso igual aí no está meu muito caso, ligado, Gi. a culpa vinha por causa do orgulho, né? Porque eu queria fazer tudo para todo mundo, eu queria fazer tudo, e o meu orgulho de achar que eu ia dar conta de tudo, que eu era Mas por que perfeita, que que eu só eu quero sabia ser fazer. perfeita? Porque olha muito para o externo e que eu quero fazer igual aquelas pessoas que eu estou olhando. E aí não Exato. confia no que na sua capacidade. Não confia no quanto que você também faz bem. Então, assim, não se valoriza. Então, a partir do momento que se valorizar em primeiro lugar, vai saber que você consegue e que você vai fazer do seu jeito. E é o seu jeito que é o melhor. Porque é o seu jeito que vai atrair aquilo que precisa do que você tem a oferecer. Tua energia para a tua essência. Tem pessoas que vão falar não? Tem. Tem pessoas que vão gostar do seu atendimento? Sim, tem pessoas que não vão gostar. Você trabalha numa loja, tem cliente que gosta de você, tem cliente que não gosta, tem cliente que te acha simpático, outros não. Nem sempre você está bem, está sorrindo, mas todo dia você vai ter que lidar com o não das pessoas, da vida. E aí, como que você vai lidar? E aí você leva tudo muito a ferro e fogo. Tudo tem muito peso. A culpa, o erro, porque eu errei assim, porque ninguém vai me amar, ninguém vai me querer, ninguém vai gostar de mim. Tudo isso está relacionado com esse olhar que você falou, de não se sentir valorizado, de não se valorizar, e de buscar sempre fora. E aí, quando você busca fora, qualquer Aí coisa pode você chegar. está bem. É a questão também do ser humano de pertencimento, né? O ser humano ele precisa se sentir pertencente a algum lugar, a algumas pessoas, né? Então essa questão de pertencer. E aí, a partir do momento e aí ele começa a sentir o quê? Eu tenho que fazer do jeito que todo mundo faz para eu pertencer àquela comunidade, aquele grupo. Não precisa. Você vai ser amado do jeitinho que você é. E é por você ser daquele jeito que eles vão te olhar. Imagina todo mundo se fosse tudo igualzinho, que começa a ser tão chato, tão horrível. Que bom que cada um tem um tipo de cabelo, que bom que cada um tem um olhar, que bom que cada um tem um jeito de fazer as coisas. Que bom. Tá tudo bem, e é o que você falou, nós duas estamos aqui falando sobre procrastinação, né, às 4 horas da tarde, e vai ter gente que fala assim, são duas loucas, duas malucas. Não, nós estamos falando para mostrar para algumas pessoas o quê? Que é possível você fazer as suas mudanças na sua vida. Tá sentindo mal porque você não está realizando? Vamos devagar, começa a fazer um movimento, uma coisinha de cada vez. Peça ajuda, né? Se, se é algo que você quer fazer, que está no seu coração, está alinhado com o que você sente, você vai fazer mesmo com medo. Ah, mas eu procrastino. Então começa a olhar o que te faz procrastinar. E começa a fatiar esse bolo, gente. Vai fazendo por partes. Começa como que você vai fazer isso acontecer. Você não precisa fazer tudo, mas precisa fazer. Se você não colocar energia, não vai sair do lugar. E aí, se você falar, tudo bem, não quero fazer, não, então tá bom. Então você não faz. Mas também não reclama que não aconteceu, não reclama que a sua vida não dá certo, não reclama que o outro tá dando certo e você também teve aquela ideia, mas daí você não foi. Sim, Não sei. é buscar. Ah, Fer Cai falou. dentro de você também se faz sentido. Aí, ela falou assim que o externo, ela buscou muito no externo, né? A Fernanda está falando aqui, né? Muita coisa no externo, e aí quando você olha para dentro e vê o que faz sentido para você, é isso que é importante. O que você quer, né? E o que você está procrastinando o quê? Por quê? É você parar e analisar as suas ações a partir
do momento que você dá uma parada e se olha um pouquinho, não fica naquele movimento da vida tão louco, e você vai percebendo por que você está deixando tão de lado certas coisas, E às né? vezes você está procrastinando porque justamente porque você buscou no externo, você olhou, achou que era legal, trouxe para você, mas aquilo não fazia o menor sentido. Aí Tudo bem você começa a largado. procrastinar, começa a procrastinar, que aquilo não tem ressonância com você. Aquilo é do outro, do projeto do outro, da vida do outro. Qual que é o seu caminho? Eu acho que o mapa de Odoo pode ajudar muito, né, nessa parte de entender isso. É uma ferramenta rapidinha ali que você faz seu mapa e você entende muita coisa. Para quem Quem é procrastina é você, né? muito. Qual é a sua essência? Exatamente. O que te trava, que te impulsiona na vida, né? Que é qual o número que você tem ali no pé, né? Ali ele diz muito aí sobre essa procrastinação. O porquê que você está tão parado, que aí você está no negativo daquele número, daquela energia, né? Sim. E quem não sabe, o que que elas estão falando, né? O mapa de Odoo, ela vem pela data de nascimento, que a gente, a partir da data de nascimento da pessoa, a gente consegue ver todas as energias que ela trouxe e qual é o caminho dela, como ela vai lidar com certas situações. E a partir do momento que você entende isso, fica muito mais leve, né? Eu sou assim, eu me aceito assim, se aceitar. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho um caminho que é muito do externo, isso que a gente está falando é bem interessante, porque é um caminho que vai realmente ficar nesse tentar pertencer a tudo e não pertencer a nada. E aí vai ficar buscando muito no externo. E aí, por buscar muito no externo, deixa de fazer muita coisa. Porque já é inseguro, coitadinho. Né? Já tem segurança. Aí olha para as coisas, não se conecta com aquilo que está fazendo, não sabe nem por que está fazendo. Aí procrastina. Aí pensa, poxa, eu sou uma fraude, eu sou um erro. Entender que você vai ter essa energia, que você consegue lidar com esses desafios, muda muita coisa. Para quem procrastina, é muito bom fazer uma. Para você Sim, saber para você por que eu conhecer. sou mais mental, por que eu penso. Pois é, você pensa. Seu caminho é um caminho assim, que vai pensar bastante, você precisa ter segurança para dar um passo, então você vai precisar estudar muito, E aí, a partir do momento que você outros não. olha, você se aceita, né? E se aceita, fica mais leve o caminho, né? Fica mais prazeroso, fica tão carregado, tão pesado. A vida, a gente veio para experienciar as coisas, gente. E se tornar mais leve. Olha, para um pouco e pergunta para você, a minha vida hoje, ela está leve ou está pesada? Por que que ela, se ela estiver pesada, ou por que que ela está pesada? O que que eu tenho que modificar? Porque nós que construímos a nossa realidade. É a gente que transforma também a nossa realidade. Então a gente tem Sim. que fazer o movimento. E, gente, vocês podem pensar que a gente é tudo louca, que isso aí é tudo história da carrochinha. Você está falando aí, mas não é nada disso. Mas a gente está falando porque a gente vive isso. Não é uma É. coisa que a gente não entende, a gente vive isso. Né? Outro dia eu falei, ó, se fosse fácil a gente pegar e tocar na pessoa e deixar ela sentir o que a gente sentiu com toda a transformação que a gente fez na nossa vida. Você, André, está mais tempo, né, na parte terapêutica. Eu Era uma estou bem coisa menos tempo que você. matemática, gente. Hoje eu sou terapeuta, sou há 12 anos terapeuta, mas eu fiz a transformação. Isso, e você foi Eu não fazendo a nasci transformação. terapeuta. É isso, eu estou há menos tempo e isso está bem latente ainda em mim, né, essa mudança. E o quanto o nosso esforço, a nossa energia muda tudo. Muda Sim, tudo. E tudo. não, Quanto sim. e não quer dizer que eu não era, que eu não sentia medo, que eu não tinha insegurança, que eu procrastinei muito. Eu fiz uma transição para sair do meu trabalho que eu, nossa, morria de medo de ficar sem dinheiro. Eu demorei
um tempão para sair, fui fazendo tudo gradativamente, aos poucos, fracionando a minha saída, para que eu me sentisse segura. Mas eu falei, é isso que eu quero, eu vou fazer. Se eu soubesse que ia dar tão certo, eu tinha feito bem antes, mas a gente não sabe, não tá valendo. Então, assim, a gente não tá falando por falar, a gente vive isso. E aí, outro dia, né, compartilhar um depoimento de alguém. Tem uma conhecida que ela tinha muito medo de fazer, de cuidar da saúde dela. Saúde física mesmo, alimentação, fazer exames, ver toda essa questão. E por quê? Porque ela passou por um processo de obesidade e ela sofreu muito na adolescência. Tanto em bullying, quanto com dietas muito restritivas. Isso fez ela procrastinar a saúde dela. Então, assim, ela sabia que ela precisava, ela não é mais obesa. Ela sabia que ela precisava, mas ela não queria olhar. Ela não queria olhar porque para ela ia doer. Porque ela ia ter que fazer uma alimentação que não podia comer nada, ela ia ter que fazer um monte de exame, um monte disso, um monte daquilo. Então, assim, ela foi parando de se olhar, foi parando de se cuidar, foi procrastinando a própria saúde. Aí, quando o corpo não aguentou, já estava demais, alguns excessos, né? Aí ela falou, não, vou olhar. E ela embarcou numa jornada e agora ela viu que isso era só uma crença. Que ela pode sim ser saudável, comer bem e ter o peso ideal sem passar fome. Sem fazer todo aquele sacrifício, sem ser dolorido. Isso é vencer. Cada um Mas tem também o seu tempo, né? Para ela precisou ter a coragem e começar esse movimento. Ela demorou? Demorou. Tem gente que começa mais antes, tem gente que começa antes, tem gente que demora mais. Cada um no seu tempo. Mas ela começou, poderia não ter dado certo com a primeira pessoa, tentar outro profissional. E ela foi indo. Primeiro ela fez sozinha, ela viu que ela conseguia. Ela mesma conseguia. Aí ela foi procurar um profissional. E aí ela tá toda feliz, porque assim, os exames dela estão bons. E ótimo. Então é isso Coisas de mesmo, fez saúde. um movimento. Sim, é um processinho. A gente vai devagarzinho, né? Bom, hoje a gente falou sobre procrastinação. Vamos dar uma parada por aqui, né? Acho que a gente deu bastante dicas aí sobre o que fazer, como olhar para isso, né? Que o movimento precisa ser feito mais aos poucos, olhar cada área da vida que você está parando, o porquê. Lá, olha para trás também. Se precisar de ajuda, vá buscar ajuda, vai buscar, deixa o orgulho de lado, né? E vai buscar, põe o foco em você, tira o foco do externo, né? Olha para você mais e aí vai buscando essa movimentação na sua vida, para que E se você você cada vez mais... procrastina, isso. Boa tarde, Jô. A gente já tá terminando, mas beijinho. E se você procrastina, não deixa de fazer seu mapa. Entre em contato ou comigo com a Andrea, faz seu mapa, você vai ver que vai ter vários insights, para que várias você dicas do que você pode fazer para lidar com essas travas que estão te fazendo procrastinar. com certeza. E quando vocês quiserem, mandem mensagem ou para mim ou para a Ju, quais os temas que vocês querem que a gente fale aqui, né? Vamos interagindo e a gente vai trazendo outros temas e a cada 15 dias, mais ou menos, a gente está aqui fazendo uma live. Ok? Isso aí, gente. Beijo, obrigada a todos Por que mais uma participaram. live. Gratidão a todos. A gente Tchau. se vê. Beijo.